11 regras para a vida. Princípios do estoicismo para te trazer clareza para você viver 2025 de forma plena. Era uma vez um monge que morava numa pequena aldeia. E esse monge, ele começou a ter alguns problemas para dormir por conta de um pequeno ratinho que aparecia no seu telhado todas as noites. E ele, querendo resolver aquele problema para voltar a dormir como antes, ele conversa com seus vizinhos e conta o que está acontecendo. E aí um dos seus vizinhos tem a ideia dele arrumar um gato. Fala, se você arrumar um gato, o gato geralmente come rato, e aí você resolve o seu problema. Aí ele falou, beleza, então vou adotar um gato. Aí ele achou um gato lá na rua que não tinha casa e trouxe o gato para a vida dele. Só que o gato, ele estava muito fraquinho, coitado. E precisava comer alguma coisa para ter energia para tentar caçar o rato. E aí ele falou, o que eu faço? Perguntou para os seus vizinhos novamente, e aí um dos seus vizinhos teve a ideia dele dar leite para o gato. Que o gato toma leite, tem energia, e aí ele poderia facilmente caçar o rato. E aí o monge pergunta para si mesmo, tá bom, mas onde eu arrumo leite? E aí ele tem a ideia de comprar uma vaca, porque a vaca dá leite, o leite alimenta o gato caça o rato. E aí ele vai atrás da vaca, compra a vaca e leva para sua casa. Quando ele se depara com aquela cena, aquela barulheira muito grande, da vaca fazendo barulho, o gato fugindo da vaca, junto com o rato no telhado aparecendo de noite, ele analisa e fala assim, peraí, eu tinha um único problema, que era o rato. Agora eu construí uma cadeia de problemas, que eu preciso alimentar uma vaca, preciso tirar leite, alimentar o gato, para quem sabe esse gato consiga caçar o rato. A moral da história é que essa história do monge toca no ponto de maior dor da maioria de vocês que estão vendo esse vídeo aqui, que é a falta de clareza do que se deve fazer, mas mais do que isso, a falta de clareza do que não se deve fazer. Na história do monge, por exemplo, ele tinha um problema, talvez se ele ignorasse, aquele rato fosse embora, né? Ou por mais que ele ficasse ali, era um problema pequeno, comparado a toda a estrutura e cadeia de problema que ele criou, né? É isso que a gente faz na nossa vida quando a gente não tem clareza do que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. E o que faz você agir de forma automática e repetitiva e tomar um monte de decisões inconscientes é a fábrica de mortos-vivos, que é o lado obscuro das indústrias alimentícia, farmacêutica, do entretenimento e da educação, que constrói uma história que faz com que você acredite que você deve seguir determinado caminho, tomar determinadas decisões, fazer algumas escolhas e não fazer outras. Mas geralmente isso está relacionado ao que querem que você faça e não o que você quer fazer. Eu compreendo exatamente essa frustração. Durante muitos anos eu vivi isso, só que nos últimos 15 anos, treinando pessoas e me treinando, estudando sobre desenvolvimento pessoal, eu consegui sair dessa confusão, sair dessa doutrina de seguir a opinião e o julgamento dos outros de forma arbitrária e conseguir assumir o controle da minha própria vida e ter clareza de pensamento para saber o que fazer e o que não fazer. Eu construí para mim mesmo uma estrutura para construir essa clareza que é simples de entender e altamente treinável, e ela vai te ajudar. Eu desenvolvi as 11 regras estoicas, que é pautada no que eu construí para mim ao longo dessa década, estudando, aplicando o estoicismo na minha vida, e também grande parte dessas regras, desses princípios, é um compilado de material que eu juntei para poder escrever o meu livro Atleta Estoico, que é um programa de treinamento para tornar sua mente imperturbável. Essas 11 regras combatem a falta de clareza que gera inconsciência, que faz você ter comportamentos e tomar decisões erradas. São 5 sims e 6 nãos. Ou seja, são 5 coisas para você fazer todos os dias e 6 coisas para você combater todos os dias.
Eu anotei aqui para não esquecer nada e eu vou ler e vou explicar cada um das 11 para vocês. Vamos começar. Primeiro, distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos controlar. Esse é o primeiro sim, ou seja, essa primeira coisa que você precisa praticar diariamente é distinguir entre o que está no seu controle e o que não está no seu controle. Concentre-se em suas ações e reações, pois são essas que você pode controlar. Então, a única coisa que está no nosso controle no dia a dia são as nossas ações e as nossas reações. Ou seja, como eu interpreto o que acontece comigo e o que eu vou fazer com isso. Fora essas duas coisas, é uma ilusão acreditar que você tem controle sobre algo. O que adiciona sofrimento na vida de muita gente é tratar coisas que não estão no seu controle como se estivesse. E isso adiciona sofrimento. É como se você quisesse que não chovesse, e aí começa a chover e você fica triste que choveu. Mas não está no seu controle se vai chover ou não. Percebe? Então é ter clareza e trabalhar nas pequenas e grandes coisas, isso aí. O segundo sim que a gente tem que dizer todos os dias é aceitar a natureza das coisas. Tem uma frase de Epíteto que eu gosto muito que é o seguinte: não queira que as coisas aconteçam como você quer, mas queiram que elas aconteçam como já acontece, que a sua vida terá um curso sereno. O que ele está dizendo aqui? Se você alinhar a sua vontade com a vontade da vida, da natureza, do cosmos, de Deus, chame como quiser, nada sai fora da sua vontade, nada te decepciona, nada te incomoda. Então nós temos que aceitar a natureza como ela é e o desencadeamento das coisas, seja de situações ou seja de pessoas. O terceiro sim que a gente deve dizer diariamente é viver de acordo com a virtude. O estoicismo traz a ideia das virtudes cardeais, que é a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. São os 4 pilares das virtudes. E ele diz aqui, a virtude é o bem supremo no estoicismo. Isso envolve agir com sabedoria, coragem, justiça e temperança em todas as situações. Para os estoicos, para nós estoicos, o bem é virtude. O único bem que existe no mundo é virtude e a única missão do ser humano é construir virtudes diariamente. Esse tem que ser o nosso único objetivo, né? Então, a virtude precisa alinhar com a sua vida. O quarto, sim, prática da gratidão. A gratidão é uma ferramenta incrível de melhorar instantaneamente a sua vida. Por quê? O que geralmente faz a gente sofrer é o que a gente queria ter e ainda não tem, ou a ilusão de eu quero ser milionário e aí eu não sou, parece que eu não sou nada. Né? Então, você não ter algo não quer dizer que você não tenha nada. E a gratidão é reconhecimento por tudo que você tem de bom. Quando eu reconheço o que eu tenho de bom, instantaneamente a minha vida melhora. Então, a gratidão é reconhecer e valorizar o que você tem, em vez de se lamentar pelo que falta. Ajuda a cultivar uma mentalidade positiva e apreciar a vida. E o quinto sim, refletir sobre a mentalidade. Eu não sei se você consegue ver esse quadro aqui, grande, Memento Mori. Aqui ele tem 55 quadradinhos no sentido e alguma coisa que representa 80 no outro sentido. Isso se refere à expectativa média de vida, que são 80 anos. Então, Memento Mori, lembre-se que você é mortal e que você vai morrer a qualquer momento. Esse quadro ele é uma âncora para justamente refletir sobre a mortalidade. É meditar sobre a morte, nos lembra da impermanência da vida e nos incentiva a viver plenamente, valorizando cada momento. Agora, nós vamos para os 6 nãos, ou seja, quais são as 6 coisas que eu devo combater todos os dias para eu ter clareza ao longo do meu 2025 e ter a vida que eu posso ter, que eu mereço ter, que eu quero ter. Beleza? Vamos lá. Primeiro não. Primeira coisa a combater: controlar emoções descontroláveis. Os estoicos acreditam que devemos controlar nossas emoções, evitando reações impulsivas que podem nos levar a decisões ruins. Epíteto chama isso de terapia das paixões. Paixão vem de patos vem de patologia, de doença, né? Então eles acreditavam que emoções descontroladas era uma doença.
e a gente deve desenvolver a capacidade de refutar e de afastar essas emoções descontroladas, né? E uma forma simples que a gente pode começar a praticar é retardar o julgamento. Então, alguém te falou alguma coisa que te incomodou, em vez de você julgar instantaneamente e já sair fazendo alguma coisa, dá um passo para trás, espera a emoção sentar, e aí você, depois de não estar envolvido emocionalmente, você consegue enxergar a situação como ela é de fato e não como as suas emoções estão dizendo que é. Beleza? Segunda coisa a combater é evite desejos excessivos. O estoicismo ensina que a busca incessante por prazer materiais pode levar à insatisfação e à desilusão. Desejo é uma coisa que tem necessidade de satisfação imediata. Isso está no livro de Epíteto. E o que ele quer dizer com isso? Tudo que eu desejo, se eu não satisfaço agora, eu já estou sofrendo. Eu desejo ter um carro que eu não tenho. Eu posso ter ele agora? Não, então eu já estou sofrendo. Então a gente tem que desejar coisas que a gente possa realizar na hora. Então, se eu desejo ser um pouco mais sábio, só depende de mim ser sábio no próximo instante. Mais justo, mais corajoso. Por isso que as virtudes são tão importantes. E eu preciso também me treinar para doutrinar desejos e repulsas. Para que eu não seja escravo de nada, nem coisas que eu quero, nem coisas que eu não quero que aconteça. Percebe que a maioria dos sofrimentos na sua vida é por coisas que você quer e não tem, ou por coisas que você quer evitar que aconteça. Então, treinar e combater os vícios, os desejos excessivos vai te ajudar nisso. E aí, o próximo ponto, a próxima coisa a ser combatida é combater vícios. A filosofia estoica se opõe a comportamentos viciosos que prejudicam a virtude e a moralidade, como avareza e luxúria e ira. Então, os vícios aqui são de comportamentos e substâncias. Vícios em substâncias vêm de vícios de comportamento. Eu me comporto de uma forma e eu acho a substância para satisfazer aquilo que me falta. Então, a gente deve combater todo vício de comportamento. E são 4 grandes colunas, né? A ignorância, a injustiça, o medo e o descontrole, que é o oposto às virtudes. E a gente vem aqui agora para o próximo, que é preocupar-se com a opinião alheia. A gente deve combater isso o tempo inteiro. Os estoicos defendem que devemos nos concentrar em viver de acordo com nossos próprios princípios, em vez de buscar a aprovação dos outros. Nós somos animais sociais, então de uma certa forma a gente se preocupa com os outros, mas o problema é que a maioria das pessoas é escravo da opinião e do julgamento alheio e deixa de fazer o que quer ou o que deveria por medo da opinião e do julgamento e acaba fazendo o que não quer e o que não deveria justamente pelo mesmo motivo. Aí a gente tem aqui, ó, o penúltimo: evitar lamentações sobre o passado e ansiedade sobre o futuro. O estoicismo enfatiza a importância de viver no presente e aceitar o que já aconteceu, além de não se preocupar excessivamente com o que está por vir. Então viver o momento presente. O presente é o suficiente. Tudo que está acontecendo acontece porque tem que acontecer e tudo é perfeito como é. Se eu fico me lamentando pelos erros do passado ou pelo que eu tinha que ter vivido, por exemplo, a saudade é o desejo de viver de novo algo que você não viveu direito. Porque se você viveu direito, é só boas lembranças. Dredd, mas é difícil não ter saudade. Eu concordo, porque a gente tem dificuldade de viver direito os momentos. A gente não vive com estado de presença. Mas a saudade eu quero viver de novo aquela situação com aquela pessoa. Por quê? Porque na hora que aconteceu, eu não vivi 100%. Então, não remoer o passado e, ao mesmo tempo, não criar uma expectativa grande para o futuro ou colocar uma sobrecarga tão grande, né? Também no texto de Epíteto vai dizer que o medo e a esperança têm raiz no mesmo lugar. O que é o medo? O medo é não querer que algo aconteça. E o que é a esperança? É querer que algo aconteça porque você não aceita a realidade presente. Percebe? Dredd, mas eu não devo buscar coisas melhores? Você deve. Essas coisas melhores são as virtudes. Você deve focar nas virtudes. Percebe?
E aí nós vamos para o último, que é cultivar a autodisciplina. Isso é uma coisa que você deve trabalhar, você deve combater a falta de disciplina. A filosofia estoica valoriza a disciplina e o autocontrole, considerando que a verdadeira liberdade vem da capacidade de dominar nossas paixões e desejos. Incorporar essas 11 regras para uma vida estoica pode te ajudar a afastar pensamentos ruins, sentimentos ruins e comportamentos ruins que te fazem ter uma vida ruim, uma vida sem significado e uma vida que você não quer, uma vida desequilibrada. Uma frase que eu gosto muito é: o que te atrapalha a ter a vida que você mais quer é o que você quer agora. Então, se você quer emagrecer 10 quilos, isso é o que você mais quer. Mas o que te atrapalha é a batata frita que você quer comer agora. Percebe? Então, essas 11 regras, ela te dá um código de conduta para que você consiga combater o vazio de não viver uma vida plenamente bem-sucedida em todas as áreas, construindo a sua cidadela interior para viver uma vida pautada pelas virtudes como um estoico. Mais do que isso, essas 11 regras te ajudarão a se conectar com a sua areté. Areté é uma palavra grega que significa algo parecido com excelência como ser humano. Eu estou no caminho da excelência como ser humano quando eu estou construindo virtudes, combatendo vícios de comportamento. Assim, eu experimento paz de espírito, felicidade, clareza de pensamento, uma vida com propósito e significado alinhado com quem eu sou e com quem eu devo ser. Deixando de ser uma pessoa comum, um morto-vivo que simplesmente vaga por aí, e vivendo como uma estoica pautada na sabedoria, na justiça, na coragem e na temperança. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal Academia do Estoicismo e aqui embaixo na descrição você vai poder entrar na minha comunidade gratuita do WhatsApp chamada Cidadela Interior, onde eu compartilho materiais, reflexões e insights sobre como você pode se tornar um empresário e um líder que combate o vazio de não viver uma vida plenamente bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Eu te ajudo a construir a sua cidadela interior, que é um lugar imperturbável dentro de você, alinhando corpo, mente e espírito, construindo um corpo forte, uma mente resiliente e um espírito presente. E eu te ajudo a viver através das virtudes como uma verdadeira estoica. Tamo junto, até o próximo vídeo.